Oi, tudo bem? Sou o Wagner. E aí, galerinha? Como é que você está? Como foi a leitura de ontem? Vamos lá, vamos começar a leitura de hoje com uma reflexão do que foi dito ontem. Se você não assistiu o vídeo de ontem, vai no canal no YouTube, assiste lá. Lembre-se de curtir, comentar e compartilhar. Nossa, eu não acredito que eu tô falando isso na internet. Mas vamos lá com a reflexão do que nós lemos ontem, para dar continuidade hoje. O que a gente pode ver? Que o que nós fazemos pode impactar a nossa geração e até as próximas gerações. Foi quando a parada de Caim matou Abel, Adão e Eva comeu a maçã, e nasceu Caim e Abel, Abel matou Caim, Caim matou Abel, e aí veio as outras gerações. E o que também foi meio que identificado na história, assim, é que quando passa todo o dilúvio, todo aquele rolê das águas e tal, tudo dá ruim, Deus faz um novo acordo com Noé, que ele fala que não vai mais destruir a terra e tal. O que a gente pode tirar disso? Que o passado já foi, já era. As atitudes passadas, já era. Mas o que está por vir, vou repetir, o que está por vir depende de nós, de mim e de você. Lembrando que o que você faz vai impactar a sua vida, a sua geração e a próxima. Então, a responsabilidade é toda sua. Vamos à leitura! Mas antes, é hora de morfar! Quem me mandar um print, eu não vou fazer nada, porque não tenho condições de fazer alguma coisa nesse exato momento. Mas é mais uma descontração para iniciarmos a nossa leitura do dia. Vamos lá. Livro de Gênesis, capítulo 11. Toda a terra com uma mesma língua. E era toda a terra de uma mesma língua, de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimamos-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra, e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toca os nossos céus. E façamos um nome, porque não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade, e a torre que os filhos dos homens edificaram, e disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começa a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentam fazer. Ou seja, bem dizer, está tudo liberado, né? A confusão das línguas. Eia, descemos e confundimos-los. Ali a sua língua, para que não entenda uma língua do outro. Assim o Senhor espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade, pois se chamou o seu nome Babel. Portanto, ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. E estas são a geração de Sem. Sem era da idade de 100 anos e gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E viveu Sem, depois que gerou Arfaxade, 500 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Arfaxade 35 anos e gerou Salá. E viveu Arfaxade, depois que gerou Salá, 403 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Salá 30 anos, gerou a Eber. E viveu Salá, depois que gerou Eber, 403 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Eber 34 anos, e gerou Peleg. E viveu Eber, depois que gerou Peleg, 430 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Peleg 30 anos, e gerou Réu. E viveu Peleg, depois que gerou Réu, 209 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Réu 32 anos, e gerou a Serug. E viveu Réu
depois gerou Serugue, 207 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Serugue 30 anos, e gerou Noar. E viveu Serugue, depois que gerou a Noar, 200 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Noar 29 anos, e gerou a terra. E viveu Noar, depois que gerou a terra, 119 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu na terra, e viveu Tera 70 anos, e gerou a Abraão, e a Noar, e a Arã. E estes são a geração de Tera. É T-E-R-A, tá? Não é terra de planeta Terra, não. É Tera. Terra. Gerou a Abraão, e a Noar, e a Arã. E Arã gerou a Ló. E morreu Arã, estando seu pai Tera ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. E tomaram Abraão e a Noar, mulheres para si. O nome da mulher de Abraão era Sarai, e o nome da mulher de Noar era Milca, filho de Arão, pai de Milca e pai de Isca. E Sarai foi estéril e não teve filhos. E não tinha filhos. E tomou Tera Abraão, seu filho, e Aló, filho de Arã, filho de seu filho. E Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com ele de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. E vieram até Arã, e habitaram ali. E foram os dias de Tera, 205 anos, e morreu Tera em Arã. Deus chamou Abraão e lhe fez promessas. Capítulo 12. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei e os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditos todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão. Nossa, não é Abraão não, tá? É Abrão, como o Senhor lhe tinha dito. E foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu da terra de Arã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda, que havia adquirido, e as almas que lhe acrescentaram em Arã. E saíram para irem à terra de Canaã. E vieram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra ao lugar de Siquém, até o Carvalho, e Moré. E estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão, e disse: a tua semente darei essa terra. E edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecerá. Quem não sabe o que é edificar, dá uma pesquisada, mas eu vou dar um spoiler. É mais ou menos construir, fazer, planejar. E moveu-se dali para a montanha à banda do oriente, de Betel, e armou sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abrão ali, seguindo ainda para a banda do sul. Vamos lá, mesmo capítulo, tópico diferente. Abrão desce ao Egito. E havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porque a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa à vista, e será que quando os egípcios te virem, dirão: esta é sua mulher, e matar-me-ão, a mim e a ti te guardarão em vida. Disse: peço-te que és minha irmã, para que me vá bem por sua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. E aconteceu que, entrando Abrão no Egito, viram os egípcios a mulher, que era muito formosa. Muito formosa! E viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-na diante do Faraó. E foi a mulher tomada para a casa do Faraó. E fez bem Abrão por amor dela. E ele teve ovelhas e vacas, jumentos e servos, e jumentos e camelos. Feriu, porém, o Senhor a Faraó, com grandes pragas, a sua casa, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então chamou o Faraó a Abrão e disse: que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Porque disse: é minha irmã, de maneira que houvera tomado por minha mulher agora, pois eis que tua mulher toma e vai-te. Faraó aprendeu a não mexer com a mulher dos outros.
Isso dá ruim, nossa, até babei. E Faraó deu ordens aos seus varões a seu respeito e acompanharam-te a ele, e a sua mulher e a tudo que tinha. Olha só, foi mexer com a mulher dos outros, já Deus Todo-Poderoso jogou praga no Faraó. E olha que o Faraó é poderoso, hein? Capítulo 13. Abraão volta do Egito. Subiu, pois, Abrão volta do Egito. Subiu, pois, Abrão do Egito para a banda do sul, ele e sua mulher, e tudo que tinha, e com ele Ló. E aí Abrão, muito rico em gado, em prata e em ouro, e fez sua jornada do sul até Betel, até o lugar onde ao princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que dantes ali tinha feito, e Abrão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos e vacas e tendas, e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podia habitar juntos. Abrão e Ló separam-se. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. O que é contenda? Lembrando que é sempre bom pesquisar, buscar a origem das palavras. Mas contenda é treta, é briga, pancadaria, discórdia. Mais ou menos isso, mas dá uma pesquisadinha lá para facilitar seu entendimento. Os cananeus e os fariseus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois parte de mim, se escolheres. À esquerda irei para a direita, e se à direita escolherdes, eu irei para a esquerda. Tá vendo? Briga pra quê? É só fazer isso, ó. Separa, vai cada um para um lado. A irmandade continua, mas não é obrigado a viver junto. Ponto. E levou Ló os seus olhos e viu toda a campina de Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. E então Ló escolheu para si toda a campina de Jordão, e partiu Ló para o oriente. E apartando-se um do outro, habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou na cidade da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão: Depois que Ló se separou dele, levantou agora os teus olhos e olha desde o lugar onde está, para a banda do norte e o sul, e do oriente e do ocidente. Porque toda esta terra que vês, hei de dar a ti a tua semente para sempre, e farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Aí é semente? Nossa! Imagina! Nossa, só de olhar debaixo da minha cama já deve ter pó pra cacete, mas e o pó da terra inteira? Levanta-se, percorre essa terra no seu comprimento e sua largura, porque a ti te darei. E Abrão amou suas tendas, e veio e habitou nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Guerra de 4 reis contra 5, capítulo 14. E aconteceu nos dias de Anrafel, rei de Sinar, Irioque, rei de Elazar, Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, que estes fizessem guerra a Bera, rei de Sodoma, e Birsa, rei de Gomorra, a Sinabe, rei de Admá, e a Semeber, rei de Zeboim, e ao rei de Bela, este é Zoar. Todos esses se ajuntaram no vale de Sidim, que está ao mar de Sal. 12 anos haviam servido a Kedorlaomer, mas o 13º ano rebelaram-se. E ao 14º ano veio Kedorlaomer, e os reis que estavam com ele o feriram, os Refaíns em Asterote Carnaim, e aos Zuzins em Cão, e aos Emins em Savé Criataim, e aos Oreus no seu monte Seir.
até a campina de Parã, que está junto ao deserto. Depois tornaram e vieram em Mispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos Amalequitas, e também os amorreus, que habitavam em Hazazon, Tomar. Então saiu o rei de Sodoma, o rei de Gomorra, e o rei de Admã, e o rei de Zeboim, e o rei de Bela, este é Zoar, e ordenaram batalha contra eles no vale do Sidim, contra Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, e Anrafel, rei de Sinar, e Iroque, rei de Elazar. 4 reis contra 5. E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e fugiram os reis de Sodoma e de Gomorra, e caíram ali. E os restantes fugiram para o monte, e tomaram toda a fazenda de Sodoma e Gomorra, e todo o seu mantimento, e foram-se. Ló é levado cativo. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão, e a sua fazenda, e foram-se. Então veio que escapara junto dos carvalhais de Manre, e amorreu, irmão de Escol, irmão de Aner. Eles eram com... A câmera tá suja, né? Dá uma limpadinha aqui. Aí, uma cariada. Vamos lá. Então veio que escapar, e o contou a Abraão e Hebreu. E ele habitava junto dos carvalhais de Manre. Amorreu, irmão de Escol, irmão de Aner. Eles eram confederados de Abrão. Ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, armou seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. E dividiu-se contra eles de noite, ele e seus criados, e os feriu, e os perseguiu até Obá, que ficava à esquerda de Damasco. E tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e a sua fazenda, e também as suas mulheres e o povo. Tá vendo? Tretaram os brothers, se separaram, mas um depois foi salvar o outro. Olha só, não precisa, não precisa viver junto, mas sempre que um precisar, o outro tá ali. Simples, fácil. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir Kedorlaomer e os reis que estavam com ele, no vale de Savé, que é vale do rei. Melquisedeque abençoa Abrão. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou, e disse: Bendito seja Abrão de Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abrão: Dar-me a mim as almas, e a fazenda toma para ti. E Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma: Levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, que desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu, para que não digas: eu enriqueci a Abrão, salvo tão somente que o mancebo comeram, e a parte que toca aos varões que comigo forem, Aner, Escol, Manher, e este tomem a sua parte. Tá vendo? Quando Deus quer abençoar alguém, ninguém vai precisar te dar para falar que te deu. Deus abençoa. Deus anima Abrão e promete-lhe um filho. Capítulo 15. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão, em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me hás de dar, pois ando sem filho, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. E o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. E o dono da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: Eis que não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o seu herdeiro, mas aquele que tuas entranhas sair, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe assim: Assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isso por justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor, que te darei de Ur dos caldeus, para dar-te de ti a esta terra, para a herdades.
E disse ele: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-lo? E disse-lhe: Toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente de outra, mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre o cadáver de Abrão, porém os enxotavam. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Então disse Abrão: Sibas, de certo que peregrinar será a tua semente em terra que não é sua, e servi-losão, e afligi-losão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. E tu, a teus pais, e tu irá a teus pais em paz, e em boa velhice será sepultado. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da justiça dos amorreus não está ainda cheia. Deus faz um pacto com Abrão. E sucedeu que, posto o sol, houve a escuridão, eis que um forno de fumo e uma tocha de fogo que passou por aquela metade. Aquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abrão, dizendo: A tua semente tenha dado esta terra, desde o rio Egito até o grande rio Eufrates, e o Quenineu, e o Quenuzeu, e o Carimoneu, e o Eteu, e o Perizeu, e os Refaíns, e o Amorreu, e o Cananeu, e o Gigazeu, e o Jebuseu. Olha só, chegamos no final da leitura de hoje. Agradeço pela sua audiência. E aqui no final podemos ver a questão de um Deus de promessas. Mas cada um tem que fazer a sua parte, que é uma construção. Então, vejo vocês numa próxima. Tchau!